Com exclusividade, a repórter Sara Pérez conversou com o senador Flávio Bolsonaro. Às vésperas do julgamento do ex-presidente, o parlamentar falou sobre os abusos da Suprema Corte e a perseguição a Jair Bolsonaro. Nós vamos para Brasília, onde está a nossa querida repórter Sara Pérez, conversar com ela e saber tudo a respeito desse caso. Boa tarde, Sara Pérez, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, boa tarde a toda a nossa audiência do Jornal da Oeste. É isso mesmo, né? Como a gente já vem mostrando ao longo do programa, né? Amanhã a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decide então, né? Se torna o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados réus aí por suposta tentativa de golpe de Estado, né, em decorrência aí das manifestações do 8 de janeiro. Geisiane, a gente conversou com o senador Flávio Bolsonaro, com exclusividade, ele falou sobre essa questão de ter sido mantidos os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes aí no julgamento, né, do seu pai, Bolsonaro. Lembrando, né, para nossa audiência que o Jair Bolsonaro e os demais acusados, eles podem responder aí por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado. Só para a gente trazer um recorte, né, esse julgamento acontece amanhã às 9h30 da manhã, inicia aí com o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, na sequência, Alexandre de Moraes lê seu relatório. Então, tanto a PGR, né, que é a acusação, a Procuradoria-Geral da República, quanto a questão, né, dos advogados de defesa de Bolsonaro e demais acusados também têm a oportunidade de falarem à primeira corte. Na sequência, então, começam os votos aí dos ministros que integram a primeira turma do STF. Nesse sentido, Geisiane, o Flávio Bolsonaro disse que, infelizmente, esse caso é tido como um jogo de cartas marcadas, por conta aí dessa questão de manifestações já de Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes sobre seu pai, sobre a questão das manifestações do 8 de janeiro. Ele criticou, então, né, a permanência dos 3 ministros do STF no julgamento. Vamos assistir. Eu tenho certeza que 99% dos juízes, dos magistrados, em todas as instâncias aqui no nosso país, não concordam com o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Qualquer jurista que não tem o viés ideológico tem a consciência também de que o Alexandre de Moraes foi longe demais. E eu tenho a convicção de que a gente vai conseguir restabelecer a normalidade a partir do momento em que nós tivermos um ambiente político, inclusive aqui no Congresso Nacional, para fazer o impeachment dele. Pois é, Geisiane, essa fala do senador Flávio Bolsonaro vai muito no recorte do que ele disse, né, na primeira manifestação no Rio de Janeiro, né, pela anistia aos presos do 8 de janeiro, sobre a questão, né, do alexandrismo que ele citou ali em seu discurso. Então, o senador vê aí uma possibilidade de que com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos hajam sanções aí legais e que o ministro acabe sendo aí isolado dentro da corte por suas decisões aí. Além disso, ele também fez um recorte sobre a situação política com a questão, né, de Bolsonaro. Vamos assistir. Não sei qual vai ser o momento em que isso vai acontecer, mas eu acredito que o Supremo vai ter que se posicionar em algum momento isolando Alexandre de Moraes. E essa decisão de alguns ministros, como o próprio Alexandre de Moraes, de não se declarar suspeito, e agora o Zanin, que foi o advogado do Lula até ontem, que ficava buscando nulidade nos processos do Lula para poder absolvê-lo, inocentá-lo, né? Ele achou as nulidades, não inocentou ele, mas começou o processo do zero, deixou o Lula elegível. Eu acho que o Zanin vai ter muita dificuldade de achar alguma legalidade em todo esse processo que ele vai querer julgar lá, mas é uma pessoa que também, no meu ponto de vista, não tinha que estar julgando o presidente Bolsonaro. O Flávio Dino, que tem uma queixa-crime contra o Bolsonaro de 2021, isso, a legislação é clara, é taxativa, é objetiva ao dizer que essa é uma causa assim de impedimento, que ele não poderia julgar o presidente Bolsonaro. E além disso, o próprio Flávio Dino ele já tem entrevistas recentes, diversas falas, chegando a dizer que o Bolsonaro é o próprio demônio. Mas uma pessoa dessa não deveria julgar o presidente Bolsonaro também, mas eles estão isso tudo e querem de qualquer forma punir o presidente Bolsonaro, deixá-lo de fora das eleições, e está muito claro, eles já falam para quem quiser ouvir que querem prender o Bolsonaro, porque isso não é um julgamento justo. E é óbvio que isso atenta contra a nossa democracia. Esse é o golpe.
Pois é, né, Geisiane, é uma análise política muito dura, né, mas assim, que traz a realidade por trás desse julgamento, né. O senador, inclusive, destacou a questão de que Lula, quando foi julgado aí, ele passou o seu julgamento na primeira instância, diferente de Bolsonaro, que já está sendo julgado diretamente ao STF sem ter a questão do foro, né, privilegiado, uma vez que ele já não é presidente da República ou parlamentar, né, era um deputado ou um senador da República. Ou seja, que esse julgamento deveria ter sido, então, na primeira instância. E se caso não, né, na primeira instância, já foi direto ao STF, então que se fosse analisado pelo plenário, né, pelo pleno do Supremo, mas que com isso, esse recorte aí de ser analisado na primeira turma, tendo Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, já é um caso de um jogo de cartas marcadas, né, e que não há muita esperança nesse sentido para que Bolsonaro não seja injudiciado pela suposta tentativa de golpe. Lembrando, Geisiane, que essa entrevista exclusiva, né, para quem quiser ver, com todos os detalhes, tudo que o senador Flávio falou para a gente, é só ser o nosso assinante e acessar o nosso site, né? Essa entrevista está disponível na edição 261 da Revista Oeste. Volto contigo, até amanhã.